A palavra de hoje, a escolha certa. Essa vai ser o tema da nossa palavra de hoje. Essa vai ser a mensagem de hoje que vai ser pregada aqui hoje. Irmãos, eu queria muito que vocês ficassem para ouvir a palavra. Sempre que a gente começa a pregar a palavra, os irmãos saem da live, os irmãos se afastam. Presta atenção. A cura e a libertação é algo que tem que fazer parte da nossa vida. Mas o que é fundamental é a palavra. Amém? Então fiquem para ouvir a palavra. Olha lá para você ver. Já 14, 15 pessoas já saiu. As pessoas buscam oração. As pessoas buscam cura. As pessoas não buscam a verdade. Sem palavra, ninguém fica de pé, irmãos. Infelizmente é a realidade. Não adianta eu orar por vocês. Vocês precisam beber leite espiritual para que vocês possam crescer e ficar fortes. A palavra de hoje, que a gente vai ler, ela vai ensinar muito ao nosso coração a respeito de algumas coisas. A palavra de hoje está no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 13. Quem tiver com Bíblia aí, pega a Bíblia aí. Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13. A palavra diz assim: Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para Neguebe, com a sua mulher e com tudo o que possuía. E foi Ló com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado quanto em prata e ouro. Ele partiu de Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até chegar a um lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e de Ló. Nessa época, os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra. Então Abraão disse a Ló: Não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os mesmos, afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita. E se você for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abraão na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Senhor Deus, aqui está a tua palavra, meu Pai. Meu Senhor, fala conosco através dessa mensagem.
Fala conosco, Pai. Fala no nosso coração aquilo que é da tua vontade. Que o Senhor venha a ser adorado nessa manhã. O teu nome venha a ser exaltado. Para a honra e glória, Senhor, do teu santo nome. Um bom dia, meus amados irmãos. Que Deus abençoe quem está aqui conosco. Cadê as 40 pessoas que estavam aqui que precisavam ouvir a palavra? Saíram já, né? As pessoas só querem cura. As pessoas querem libertação. As pessoas querem milagre, mas não querem a palavra. As pessoas rejeitam o melhor. Mas quem é para estar aqui para ouvir a palavra está aqui. Quem entrou aqui para ouvir a palavra está aqui. Presta atenção no que a palavra vai dizer com vocês hoje. A palavra no livro de Gênesis, capítulo 13, ela continua a história de Abraão, o pai da fé. Para a gente situar na palavra quem era Abraão. Abraão é um homem que recebeu um chamado de Deus para inundar a terra com a sua descendência. Abraão é um homem que foi separado por Deus para fazer a geração do povo de Deus. Abraão recebe um chamado. E nesse chamado, através da voz de Deus, ele ouve. Abraão, no caso, na época, ele se chamava Abrão. Abrão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra aonde eu vos vou dizer. Eu vou falar para você onde você vai. E ele pega a sua família, e ele pega o seu sobrinho Ló, e ele segue através da voz que falou na mente dele. Um homem que pela fé não olhou o que estava diante dos olhos dele. Ele ouviu a voz do Senhor. E ele sai para peregrinar. Ele sai para o quê? Para buscar aquilo que aquela voz falou com ele. A voz tinha feito uma promessa para ele. A voz que ele ouviu na cabeça dele fez uma promessa. Que ele ia ser um homem abençoado. E aonde ele colocasse a planta do pé dele, seria dele. Em Gênesis 13, a gente já vê um homem que está financeiramente estável. Abraão já estava o quê? Rico. Ele já estava com muito poder. Ele já estava sendo muito abençoado pelo Senhor. Porque ele tinha obedecido e estava andando com Deus. E quando a gente está andando com Deus e quando a gente está vivendo com Deus, tudo começa a se encaixar. Tudo começa a dar certo. Portas que estão trancadas são abertas. Enfermidades são curadas. Endemoniados são libertos. Aonde tem ruína, passa a ter uma nova construção. A palavra diz que esses dois homens, tanto ele quanto Ló, o seu sobrinho, passam a enriquecer tanto, que eles começam a ter problemas na família. O seu sobrinho também estava sendo abençoado por Deus, porque a presença de Deus estava sobre aquela família. Irmãos, quando a gente fala de Ló e de Abraão, estamos falando de uma família que andava e escutava Deus. Estamos falando de pessoas que serviam ao Senhor, o Deus vivo. Enquanto eles estavam na presença de Deus, eles estavam sendo o quê? Abençoados. Ana Cláudia, Deus vai tirar a tua tristeza hoje. Você crê? Não sai da live que eu quero orar por você. Irmãos, os dois homens, eles eram tão abençoados que a palavra diz que eles estavam peregrinando entre as terras. Eles saíram de Neguebe. Eles estavam andando para arrumar
outro lugar para ir, porque aonde eles estavam ali não comportavam mais eles. Não conseguia manter gados, animais, né? Tinha pessoas que serviam a eles ali. E no meio de contendas, e no meio de brigas, porque começou a dar briga entre a família de Ló e de Abraão. O sobrinho começou a brigar com o tio por causa de espaço, de terras, de gado. Os serviçais que estavam a comando deles começaram a brigar entre si. Aqueles homens que cuidavam dos animais começaram a ter brigas. E a primeira coisa que Abraão era uma regra dele. Você vê que ele chega naquele lugar, ele faz um altar. E era a segunda vez que ele estava lá. A primeira vez ele não tinha feito altar ao Senhor. Mas a segunda vez que ele volta naquele lugar, ele faz o quê? Um altar para receber a presença de Deus. O que você quer dizer com isso, irmão Paulo? Eu quero dizer, Abraão estava amadurecendo na fé. Ele não era o mesmo homem que foi chamado. Ele não é o mesmo homem que foi chamado através da voz. Ele obedeceu à voz. Ele andou e fez aquilo que a voz estava falando para ele. O chamado dele estava sendo executado. Mas quando ele volta nas terras de novo, que ele já havia morado, a Bíblia, a palavra no capítulo 13, ela deixa bem claro que quando ele se achega naquele lugar de novo, ele prepara um altar. Irmãos, estamos falando de dois homens que andavam com Deus. Um homem andava com Deus e praticava com Deus a sua devoção. Um homem era grato a Deus. Esse homem, ele entregava para Deus a gratidão dele. Enquanto Ló, a Bíblia não especifica, ela não traz especificado como que era a comunhão de Ló com Deus. Como que era a comunhão desse homem com o Senhor. A única palavra que nos fala é que ele também era abençoado. Mas não mostra nenhum momento ele ouvindo a voz de Deus. Ele não mostra, a palavra não mostra nenhum momento ele recebendo o chamado de Abraão. A palavra em nenhum momento mostra esse homem preparando o altar. A palavra em nenhum momento mostra algo semelhante ao que Abraão estava recebendo. Estamos falando de uma família que estava recebendo do mesmo Deus, mesmas provisões. O que Abraão recebia, Ló recebia. O que um tinha, o outro tinha. O poder que um tinha, o outro tinha. Só que o que eles entregavam era diferente. O que Abraão entregava para Deus era diferente do que Ló entregava. Ah, mas irmão, você não pode falar isso, você não sabe da vida dele. Eu trabalho, a minha pregação e a minha palavra que eu lanço sobre a minha boca agora é através do que eu estou lendo. O que Deus quis mostrar para nós em relação a esses dois homens está escrito na Bíblia. Deus quis mostrar cada detalhe da vida de cada um. Deus, ele deixa escrito aquilo que a gente precisa saber. Ah, mas Deus estava exaltando Abraão? Não. Abraão estava exaltando a Deus. Abraão escolheu a Deus. E homens de Deus, presta atenção, homens de Deus, eles têm uma facilidade de compreender situações. Eles conseguem enxergar o cenário e não deixar o diabo trabalhar.
Como? Abraão enxerga que na família dele estava tendo o quê? Contenda. Na família dele estava tendo briga por espaço de terras. Estava tendo briga e contenda por causa de espaço de terras. E Abraão decide falar assim: olha, para que não haja contenda e briga entre nós e nem entre aqueles que nos servem, vamos separar. Vamos separar. As terras são imensas. A terra é grande. Adriana, já vamos orar por você, Adriana. E Abraão, ele faz algo muito humilde. Abraão, ele olha as terras e ele fala assim: olha, pode escolher qualquer lado que você quiser ir. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Aonde você se sentir melhor, você pode ir. E eu irei para o outro lado. Por quê? Porque Abraão, ele não enxergava com os olhos dele. Por que ele olha para o cenário e ele não se preocupa? Por que ele não olha como Ló olhou? Ele viu aquele lugar bonito. A Bíblia ainda deixa relatado que o lugar era tão bonito que se parecia com o jardim de Deus. Por que ele olha aquele cenário lá e ele não fala assim: olha, eu vou para cá, que é muito mais bonito? Porque Abraão não se preocupava, irmãos, presta atenção na palavra. Abraão não se preocupava com o que ele via. A preocupação de Abraão era em estar servindo a Deus. Porque Abraão, ele foi tirado de uma terra. E essa terra que ele foi tirado, muitas das vezes pode ter sido um lugar que já era em trevas. E Deus cuidou de todos os detalhes da vida dele. Deus cuidou da vida financeira. Deus cuidou da saúde do povo dele. Deus cuidou em mandar animais. Abraão tinha um sustento vindo dos céus. Independente daquilo que ele passava ou enfrentava, ele sabia que o altar estava preparado. Ele sabia que o altar estava sendo feito ali para quê? Para aclamar aquele que chamou a ele. Então o cenário que ele olhava não mudava. Aonde ele estivesse, Deus estaria com ele. Porque ele escolheu servir a Deus. E a partir do momento que Ló, a Bíblia ainda deixa relatado que aquele lugar era lindo antes, a Bíblia deixa bem claro, está escrito lá, aquele lugar era lindo antes de Deus destruir. O lugar que ele estava olhando, observando para ir, Ló, era próximo de Sodoma e Gomorra. Então quando a palavra, irmãos, vocês sabem da história de Sodoma e Gomorra. Um lugar podre, um lugar de prostituição, um lugar de destruição, um lugar de desordem, um lugar onde o mal estava trabalhando em alta velocidade. Só que a Bíblia deixa bem claro que o Senhor destruiu não somente Sodoma e Gomorra, mas a região toda, que acabamos de ler aqui, que aquele lugar lindo que ele estava enxergando não foi destruído ainda. Pastor Paulo, eu não estou entendendo o recado. Nem tudo que o seu olho está vendo é bom. Nem tudo que é bonito cheira bom. Nem tudo que você vê vai trazer para a tua vida satisfação para o teu coração. Nem tudo
o que você vê é de Deus. Você precisa fazer a escolha certa. A Fátima Carvalho aí, nem tudo que brilha é ouro. Perfeito. Perfeito. Nem tudo que brilha é ouro. Irmãos, a situação ali agravou. Se eu puxar na Bíblia aqui, ó, onde eu parei na mensagem, Abraão ficou na terra de Canaã, versículo 12. Mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do quê? Do vale. Quando você se aproxima do pecado, o que acontece com vocês? Ô meu irmão Eric, Pai Senhor Jesus. Irmãos, quando vocês se aproximam do pecado, o que vai acontecer? A palavra não diz que Ló, ele foi morar em Sodoma e Gomorra. A palavra diz que ele mudou o seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Esse homem, ele foi passar a morar próximo aonde tem o mal, próximo aonde estavam as trevas. A palavra deixa claro no versículo 13: ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Irmãos, o que quer dizer? Extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. O peso dessa palavra, extremamente pecadores, é extremamente afastado de Deus, extremamente longe de Deus. O que é o pecado? A palavra pecado é afastamento da luz, afastamento de Deus. A gente está no pecado, está afastado daquele que nos chamou para ser filhos. E quando a palavra diz que eles eram homens perversos, extremamente perversos e pecadores, está querendo dizer uma certa distância de Deus. A luz não conseguia acessar aquele lugar pelo excesso de podridão do pecado. Os homens não aceitavam ouvir as bonanças de Deus. Eles não aceitavam se aproximar com luz. Eles não aceitavam que eles estavam fazendo entre homens, né? Os homens fazendo sexo com homens, mulheres com mulheres, fazendo tantas coisas, tanta podridão, tanto nojo. Irmãos, aquilo ali se tornou um lugar inabitável por Deus. E aonde Ló errou? Ló, ele errou ao se afastar da luz. O sustento de Ló não vinha de Deus. Presta atenção no que eu vou falar para vocês agora. Vocês vão entender o que eu quero dizer. O afastamento de Ló, a destruição de Ló, veio através do quê? Quando ele se afastou de Abraão. Por quê? Porque Abraão tinha comunhão com Deus. Ló não tinha. Abraão fez um altar para Deus. Ló não tinha. Abraão falava com Deus. Ló não falava. E a partir do momento que ele sai da família de Abraão, que ele se desliga daquele que tem a presença de Deus, ele passa a ser perseguido nas trevas. A palavra diz que ele se muda para próximo a Sodoma.
A palavra diz que ele se muda próximo, ele não se mudou em Sodoma. Mas a proximidade das trevas foi o suficiente para arrancar dele tudo que ele tinha. A palavra começa a dizer mais adiante que ele começa a perder tudo. E ele passa a morar dentro da cidade de Sodoma. E lá dentro, a única luz que tinha eram eles, que chegaram um dia a conhecer Deus. Muitas das vezes, quando a gente cai, quando a gente se afasta da presença de Deus, a nossa luz ainda está acesa, mas estamos fracos. Estamos no meio do quê? Da podridão, no meio da sujeira. E se não tiver alguém intercedendo por nós, se não tiver alguém olhando por nós, infelizmente, vamos ser abatidos, vamos ser destruídos, vamos ser rasgados, vamos ser punidos pela mão do diabo. Tem pessoas aqui hoje que estão ao vivo comigo, que não conseguem mais se levantar na presença de Deus. Tem pessoas que estão aqui comigo que não sentem mais a presença de Deus. Tem pessoas que estão comigo aqui que estão há muito tempo longe. Muito tempo longe. Muito tempo longe. Querendo de volta o Espírito Santo. Mas o corpo está tão lotado de doenças. E eu não estou falando doença da carne, eu estou falando de demônios. Ah, o irmão está falando que eu tenho demônio. Irmãos, se dentro do templo que está aí, que é você, não tem a presença de Deus, faz tempo que você não fala com o Senhor, que você não ora com o Senhor, quem que está aí dentro? Ah, mas você não pode falar isso, irmão. Irmãos, eu cheguei a orar por pessoas de dentro do meu ministério, dentro da igreja, da minha congregação. Pessoas com vestido até o pé, com o corpo tampado de roupa, que caíram endemoniadas. Demônio não escolhe, demônio ele habita. Demônio ele não bate, demônio ele entra. Demônio não pede, demônio invade. Ah, mas em mim não entra, eu tenho Deus. Demônio sabe onde tem e onde não tem. Demônio vê, ele enxerga, ele observa. A Bíblia fala que ele é como ele anda ao derredor como um leão, buscando a quem possa tragar. Jesus Cristo foi acessado. Jesus Cristo, o nosso Deus que está aqui comigo, o nosso Salvador, ele foi acessado. Diabo se chegou nele com força, quando ele estava em jejum de 40 dias. Quanto jejum você fez essa semana aí? Quantos dias você ficou sem comer, beber? Você é forte mesmo então, meu irmão? Ah, minha irmãzinha que está comigo aí. Vocês podem bater no peito e falar, pode vir Satanás, que não pega. Jesus foi acessado. Ele foi intimado pelo diabo, com 40 dias de jejum. Jesus estava há 40 dias. O diabo não era nem para chegar perto dele. Mas o diabo chegou. E o diabo tentou. Oh, eu vi que você está com fome. Oh, a autoridade e o poder que você tem, pede para essas pedrinhas aí virar pão. Jesus foi levado ao alto monte. Está vendo tudo isso aqui? Tudo isso aqui eu dou para você, Jesus. Olha que lindo tudo isso aqui, ó. Eu dou o mundo para você. Basta você me servir. Nossa, você é filho de Deus? Você tem poder do jeito que todo mundo fala, Jesus? Atire-se aqui de cima e peça para que os anjos venham te resgatar.
O diabo, ele não precisa. Ele não precisa de nada, ele só precisa de uma coisa. Ele só precisa de uma coisa para destruir a vida do homem e da mulher. E essa coisa se chama afastamento da presença do Deus vivo. Só isso. Mais nada. Ele precisa de afastamento seu com Deus. Ele precisa que você seja desligado da presença de Deus. Ele precisa que você seja arrancado da presença de Deus. No caso de Abraão e Ló, a única coisa que sustentava Ló de pé era que ele estava numa família que era de oração. Ló tinha comunhão, Ló tinha um pacto com Deus. Mas Ló não, Abraão. Abraão tinha um pacto com Deus, mas Ló não tinha. E quando ele se afasta, ele cai. Precisamos ter vida com Deus. Precisamos, cada um de nós, fazer o nosso próprio altar ao Senhor. Ter uma vida constante de oração, de jejum. Uma vida constante. Ah, mas o cenário aqui para mim não está bom não, irmão. Ô, meu irmão, se você soubesse como que eu vou orar para Deus na situação que eu me encontro. Que situação que você se encontra, meu irmão, minha irmã? Você acha que a minha vida é flores? Você acha que eu estou nadando na alegria? Você acha que tudo para mim está dando certo também? Você acha que eu sou abençoado em tudo também? Você acha que a chuva cai para mim e não cai para você? A escolha de servir a Deus não é pelo que Ele pode fazer. É pelo que Ele é por quem Ele é. Independente do que você está vivendo. Escolher servir a Deus. Escolher servir a Deus é muito mais do que qualquer coisa. Isabela e Vitória, eu falo uma coisa para você, irmã. Minha avó é crente que veste até o pé e abandonou a minha mãe que ficou cega. Por isso, não gosto de igreja. Isabela e Vitória, não tem como, Isabelle, presta atenção no que eu vou falar para você. Não tem como a pessoa ir para Jesus e não se transformar. Se não teve amor da parte da tua mãe, no momento que um ente querido dela, da tua avó, desculpa, não teve amor da parte da tua avó, isso não foi culpa de igreja, não foi culpa de Deus. A primeira coisa que a gente precisa aprender quando a gente vai para a igreja é transformar o coração. O coração precisa ser transformado. A mente precisa ser transformada. Eu acabei de falar para vocês aqui, eu orei por uma mulher da igreja, do meu ministério, ela caiu endemoniada. Por que ela caiu endemoniada? Porque ela estava andando como um sepulcro caiado. Só um exemplo bem forte, bem radical para vocês entenderem. Quando você vai no cemitério e uma pessoa que tem status financeiro, pessoa rica, podre de rica, você olha no túmulo dela, é o túmulo mais lindo que tem. A pessoa morreu, o túmulo está lá. E ela tinha muito dinheiro. A família fala assim, ó, não, esse túmulo aqui, ó, é para honrar a vida dela, vai ser bonito. Aquele túmulo está lindo, bonito, todo cheio de rosas, cheio de flor, bem capeado, bem arrumado, bem transformado. Mas dentro daquele túmulo é vazio. Pessoas que não servem a Deus nunca vão amar o próximo. Aqueles que servem a Deus em mentira, em falsidade. O primeiro sinal se a pessoa se converteu é quando ela olha para o seu próximo e tem piedade e misericórdia. Pode colocar vestido até o pé, pode colocar terno e carregar a Bíblia debaixo do braço.
pode falar palavras bonitas, pode erguer a mão lá no meio da igreja e gritar glória a Deus, aleluia, Senhor, ou eu recebo palavras tolas. Deus esquadrinha corações. Deus não anda no engano. Deus não vive com pessoas que enganam. A presença de Deus não está com pessoas que erguem a mão para cima, glorificam, querem falar palavras lindas, mas não estende a mão para uma pessoa que está cega, que nem aconteceu com a mãe da Isabela e Vitória. Ah, você está falando que Deus não está com a avó. Irmãos, presta atenção. E Jesus deixa 2 mandamentos para serem praticados. Ele não deixa mandamentos para serem ouvidos. Ele deixa mandamentos para serem praticados. E quando Jesus é confrontado, qual é os 2 maiores mandamentos? Jesus, ele dá na lata. Ame o seu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Eu faço uma pergunta. A avó da Isabela e Vitória, ela nem mesmo se ama. Irmãos, o problema da sociedade é que a sociedade busca a olhar dentro das igrejas para o homem. Lugar de igreja, a lugar de adoração dentro da igreja não é o homem que tem que ser olhado, observado. É quem está lá para receber adoração. Ah, mas o irmão está falando que eu não posso vigiar. Não, eu não disse isso. Se você está indo numa igreja, demônio não cai. Presta atenção no que eu estou dizendo aí. Uma dica de igreja para os irmãozinhos aí, ó. Vocês que estão numa igrejinha de porta aberta aí, ó, toma cuidado, hein? O demônio está urrando lá dentro, lá. O demônio está manifestando lá dentro, lá. Quando a palavra está sendo pregada, o demônio cai de joelho. Pessoas estão sendo curadas. Pessoas estão sendo libertas. Ou do jeito que entra, todo mundo sai. Presta atenção. Se não está acontecendo isso aí, você não acha que tem coisa errada? Porque na minha igreja o demônio cai, hein? Porque aonde eu vou, o demônio cai. Nessa live aqui, a hora que a gente ora, o demônio cai. E não tem a ver com maiores ou menores. Porque um homem, presta atenção, eu não estou me exaltando. Aonde o homem está com a presença de Deus, o demônio cai. Por causa do homem. Aonde o homem está com a presença de Deus, não é eu, é quem está comigo. Não é eu, é quem anda comigo. A palavra de hoje é a escolha certa. Você tem acertado a sua escolha? Qual que é a escolha certa? A presença de Jesus, independente de onde você estiver. O altar tem que ser feito. O altar tem que ser executado e bem executado. O altar tem que estar pronto. Quando você acorda, você tem que lembrar que você acordou porque alguém deu a oportunidade para vocês. Irmãos, eu fiz uma visita. Eu fiz uma visita para onde eu moro aqui, tem uns predinhos, e esses predinhos são lugar de bastante pessoas pobres, sabe? E infelizmente, irmãos, eu fui visitar, né? A gente fez um culto lá, nós estávamos em 6 irmãos, 5 irmãos. A gente foi na pracinha pregar a palavra lá. Muitos predinhos, sabe? Muitos prédios. E a gente foi na quadra, pregamos a palavra. Passou um homem de moto e um dos pastores falou assim: irmão, Jesus te ama. E aquele lá é homem, ele era um homem que estava perdido.
Não deu 8 minutos, esse homem desce de a pé, se ajoelha na nossa frente, na quadra, pedindo socorro. Eu não aguento mais essa vida de droga. Não aguento mais, eu quero sair das drogas, eu quero sair da bebida. Minha família está sofrendo, eu não aguento mais. E um dos pastores que estava com a gente começou a estar orando por ele. Oramos por ele, ele se levantou, falou: irmãos, vamos lá orar pela minha família, vamos ali no meu apartamento, vamos orar por eles. Eu não aguento mais essa vida, eu preciso de ajuda. O desespero da mente, a mente dele estava acordada. Por quê, irmãos? Porque quando a gente está na droga, a primeira coisa que se desliga quando o coração entra é a mente. O coração entra, o coração quer a droga, o coração quer a bebida. O coração carnal, ele quer o pecado. Ele quer consumir o que não presta. A mente se desliga. A consciência, ela perde o seu valor, ela fala assim, não, isso é errado. Não, ela se apaga. E você executa aquilo que o teu corpo quer. Aquele homem estava com a consciência sã, pedindo socorro. Fomos lá no apartamento dele, oramos. Manifestou um demônio nele, um demônio na esposa. Repreendemos o espírito das trevas. Aí eu falei para ele, irmão, o demônio quer te matar. Ele que está louco para levar tua alma de todo jeito. Ele quer levar você embora para sempre. Ele quer tirar você daqui. Ele está usando drogas, bebidas. Ele está usando essas coisas aí para desligar você. Ele quer desligar você da terra dos viventes. Ele aceitou Jesus naquele dia. Ficou feliz. Ficou contente. Saiu o peso, saiu a escuridão. Os demônios saíram. Só que ele não fez o altar. Ele não buscou Jesus. Ele não se esforçou para sair do lamaçal do pecado. Ele não buscou a igreja. Ele não falou, não, eu preciso ir para a igreja. Eu preciso me fortalecer. Antes de ontem, esse homem morreu na troca de tiro com a polícia. Estava assistindo o jogo do Corinthians. Então, cuidado com os jogos, viu, irmãos? Fica assistindo o jogo aí. Se esse homem não tivesse no meio da bagunça por causa de jogo, enquanto homens correm atrás de uma bola, ganhando dinheiro, tem pessoas se matando aí por causa de jogo. E esse homem, na loucura dele, ele estava lá, pelo que eu ouvi falar, não tenho certeza, que ele estava lá comemorando com as pessoas. E ele estava armado. Em algum momento ele deu tiro para cima, não sei, alguma coisa assim. E chamaram a polícia. E a hora que a polícia chegou, ele armado. Aí teve aquele probleminha que o diabo preparou, né? E quem perdeu a vida foi ele. Um mês e meio depois que Jesus visitou a casa dele. E daí? A escolha certa. A escolha certa. Como resolver o problema da escolha certa? Se esse homem realmente tivesse aceitado Jesus naquele dia, que ele aceitou, e ele tivesse mudado o caminho dele e saído de Sodoma, nesse momento ele estaria vivo. Escolhas aparecem na nossa vida todos os dias, irmãos. Todos os dias temos a oportunidade de fazer escolhas certas, de viver coisas boas, de fazer o que precisa ser feito. Mas muitas das vezes, infelizmente, amados, escolhemos coisas que a gente sabe que não vai levar a nossa vida para lugar nenhum. Aquele homem, aquele que eu acabei de falar para vocês, quantas oportunidades ele teve?
quantas chances ele teve. Agora vamos virar a câmera para nós. Quantas chances você teve? Quantas vezes você teve a oportunidade que você está tendo agora? A presença de Deus é a única coisa que blinda você do ladrão. Eu não estou falando do ladrão de carne e osso não, tá? O que a câmera pega na sua casa. Você colocou uma câmera bonita aí? Ela tem visão noturna? Tem. Boa mesmo a câmera? O ladrão não entra? Não. Mas é o ladrão espiritual. O ladrão que não erra o roubo. O ladrão que ele acerta certinho o roubo dele. Ele prepara o roubo para tirar a tua alma. Ele rouba o teu coração da presença de Deus. Ele rouba a tua mente da presença de Deus. A tua mão, a Bíblia diz que nossas mãos, os nossos corpos são membros para a justiça. E a primeira coisa que o diabo faz quando ele rouba de você a tua mão, o teu pé, ele começa a levar a tua mão, o teu pé para a injustiça, para o pecado. Essa mãozinha aí que começa a pegar droga, rolar cigarro de maconha, fazer coisas que ela nunca fez. Isso é porque o inimigo invisível está dominando a sua mente. O segredo, para encerrar a palavra, o segredo está em construir um altar aonde você estiver. Lembre-se da palavra. Depois eu vou postar esse vídeo aqui para vocês assistirem de novo, vocês vão entender a palavra. Larissa, vamos orar pela tua barriga. Vocês vão entender a palavra. Eu vou postar ele hoje, esse vídeo aqui, para vocês assistirem de novo. Preste atenção na palavra que foi pregada aqui hoje. O Espírito Santo falou muito. Não fui eu. Irmãos, eu não tenho poder, eu não consigo. Quem fala é o Espírito Santo. Ele que falou. E escolhas são feitas todos os dias. Não são? Você escolhe a hora que você levanta. Você escolhe ir no banheiro. Você escolhe tomar água. Você escolhe ir trabalhar. Você escolhe, né? Hoje eu vou no supermercado. Você escolhe, hoje eu vou no centro da cidade. Hoje eu vou comprar roupa na loja. Hoje eu vou preparar as coisas do Natal. Hoje eu vou comprar as coisas para receber minha família. São escolhas. Escolher servir a Deus é uma escolha. Você vai ou não vai. Você quer ou não quer. Entende? Escolhas são feitas para que a gente seja o quê? A gente vem traçar um caminho, não é? Você tem a escolha de traçar o seu caminho. Você pode escolher fazer do seu caminho a melhor coisa. A palavra foi muito forte hoje. Irmãos, eu vou postar essa palavra, assiste, quem não assistiu. Mas assiste de verdade. Se Deus não mudar a tua visão, lembre-se do homem que eu falei aqui. Eu falei com ele, irmãos, ontem eu fiquei mal no serviço, a hora que chegou a notícia para mim. Porque eu lembro da cena daquele homem. Ele se ajoelhando diante de nós, pedindo ajuda. Ele não queria ir para onde ele foi, irmãos. Ele não queria ir. Irmãos, ele tinha filhos pequenos, irmãos. As crianças estavam no apartamento dele no dia da oração, brincando no celular. E ele pedindo oração pelos filhos dele. Ele não aguentava mais a vida que ele estava tendo. Ele foi o único que invadiu. Aquele dia do evangelismo, ele invadiu onde a gente estava lá, ele foi lá e se ajoelhou. Quantos dentro daquele prédio não se ajoelharam? E ele foi lá e se ajoelhou. A dor da alma dele estava muita. Mas não impediu que o diabo destruísse a vida dele.
E eu fico triste porque quando a gente prega a palavra para as pessoas não acordam. Tem pessoas aqui que eu gosto de ver aqui, que todo dia está aqui com a gente, todas as lives, mas eu não posso garantir a segurança de vocês. Quem garante a sua própria segurança é aqueles que fazem a escolha de viver ao lado de Deus. Eu sou uma voz que está falando, que você está ouvindo, é uma voz que soa ao teu ouvido. E essa voz não pode fazer nada, porque escolhas são feitas individualmente. A Bíblia deixa bem claro que a salvação ela é individual. Sabe aquele sentimento? Eu sou o que eu sou hoje, irmãos, por muita teimosia, muito pecado, mas eu ainda sou pecador. Mas em 2012, quando eu já tinha sido convertido, eu não tinha essa fé que eu tenho hoje. E o meu pai faleceu. Eu não sei aonde meu pai está. No céu, no inferno. Eu não pude ajudá-lo. Eu não pude mostrar o caminho para ele que eu sigo hoje. Porque eu era uma criança, andava numa igreja de porta aberta, não sabia nada. E como fica a minha consciência sabendo que onde meu pai está? Pela misericórdia de Deus, espero que ele esteja no céu. Agora olha para a pessoa do teu lado, para o teu familiar, para o teu ente querido. Por mais ruim que ele seja, você acha que ele merece ir para aquele lugar? Vocês entendem a dor? A dor não é da pessoa ter ido embora. A dor é da pessoa ter perdido para aquele que tentou a vida inteira levar a alma. Irmãos, é insuportável a gente vê uma pessoa... Desculpa, irmãos. Fiquei com dó do rapaz, irmãos. Misericórdia. É insuportável, gente. A pessoa ser castigada do jeito que estava. E a gente não poder fazer nada. Nossa, tem gente que olha e fala, estava armado, merece. Mereceu. Levantou a arma, mereceu. Mereceu o quê? Você sabia o que ele vivia? A gente não sabe o que o cara vivia. O cara tentou sair, não conseguiu. Era uma alma, irmãos. Irmãos, então a palavra de hoje é essa. Depois eu vou estar postando ela, escuta a palavra inteira. A escolha certa. Abraão dá uma lição para a gente. Ele dá uma lição poderosa de como servir a Deus. Antes de encerrar, eu quero fazer esse apelo, porque eu quero gravar o apelo, porque talvez pessoas vão assistir depois e vão querer entregar a vida para Jesus. Tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus hoje? Quer fazer a escolha certa? Tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus hoje? Fazer uma aliança, um pacto com Deus? Porque pacto com o diabo tem pessoas que querem fazer facinho, né? Ah, não, eu faço pacto com o diabo, não. A partir de um momento que você serve ao diabo, você está com pacto com ele. Se você não está com Deus, você está com quem? Vera Rodrigues, a irmã Marilu. Quem mais quer entregar a vida para Jesus aí? Aparecida, quem mais? Tem mais gente aí. Entrega a tua vida para Jesus, irmãos. A gente já vai orar por cura e libertação. Irmãos, desculpa eu ter chorado, irmãos. Quem mais quer entregar aí? Coloca a mão no coração de vocês aí. Coloca a mão no coração de vocês aí. Eu quero fazer uma oração para entregar a vida de cada um de vocês para Jesus. Só coloca a mão no coração e repete comigo tudo que eu disser aqui. Repete comigo tudo que eu disser aqui. Senhor Jesus, repete aí. Nesse dia, Pai, do dia 23/12, eu ouvi a Tua palavra.
E assim como Abraão, eu quero ouvir a tua voz. Eu não quero mais ouvir somente a tua palavra. Eu quero ouvir a tua voz. Senhor, a partir de hoje, eu quero mudar meu caminho. Eu quero mudar minha história. Eu quero mudar, Senhor, a rota. Não quero ir para Sodoma. Não quero cair mais na cidade, Pai, da destruição. Jesus, a partir de hoje, eu te peço, me abraça, me acolhe, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas transgressões, escreve o meu nome no livro da vida e me conduza à salvação eterna, em nome de Jesus. Coloca a mão no coração e continua. Vamos lá. Dá uma ouvida na minha voz aqui, o demônio do inferno. Você que está trabalhando na mente e no coração desse homem, dessa mulher aí. Eu te repreendo agora. A partir de agora, ela está servindo ao Senhor. Espírito de Sodoma, demônio do inferno, sai da vida deles aí. Espírito que atuou em Sodoma, em Gomorra, eu te repreendo agora. Sai daí agora, potestade. Larga a perna dessa mulher, larga a perna desse homem, pode arrancar a corrente, o grilhão. Ela está liberta. Ela está liberta. É pelo sangue de Jesus que eu te repreendo, Satanás. Sai da vida deles agora. Todo mal. Espírito Santo de Deus, pode tomar. Toma essa vida aí, Espírito Santo. Toma essa pessoa, toma essa mulher, toma esse homem. Em nome de Jesus Cristo, enche de azeite o vaso. Enche de azeite o vaso para a honra e glória do meu Deus vivo. Em nome de Jesus. Irmãos, tem festa no céu pela tua vida hoje. Jesus ama vocês e tem uma grande festa no céu, porque vocês decidiram entregar a vida para Ele. Compartilhe esse vídeo, essa live, envia para a pessoa que você ama, mas envia mesmo e deixa Jesus transformar a vida dela. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo o nosso entendimento, esteja com vocês. Graça e paz, irmãos, Deus abençoe. Dia de vitória, em nome de Jesus.